Minutos de Brasília, a Crew Dragon se acoplou à estação. A cápsula viajou por cerca de 19 horas no espaço, depois de ser lançada com o foguete Falcon 9 de Cabo Canaveral, na Flórida. Primeira vez em 9 anos que a Agência Espacial Americana envia astronautas à estação num voo que parte dos Estados Unidos. Doug Hurley e Bob Behnken se juntaram à tripulação formada por 2 russos e um americano. A parceria pioneira entre a NASA e a SpaceX, a empresa do bilionário Elon Musk, é uma revolução que inaugura uma nova fase das viagens espaciais. Olha, no futuro próximo, ver a Terra lá de cima não vai ser privilégio dos astronautas, não. Turistas endinheirados vão poder embarcar num foguete rumo ao espaço. Você teria coragem? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Calma. Essa é a lição. Antes de ver o lançamento, você tem que conhecer os 2 caras que estão na ponta desse foguete. O Bob tem 49 anos. Eu estou muito animado em saber que meu filho vai me ver decolar rumo ao espaço. Com muitas horas na órbita próxima da Terra. Ontem eles tiveram que se despedir das famílias de longe, para não correrem o risco de levar o coronavírus para o espaço. Eles não foram escolhidos à toa. A ideia agora é testar um foguete que nunca transportou gente antes, o Falcon 9. A decolagem tem que acontecer na hora exata, porque o alvo está a 400 quilômetros de distância. É como ir de São Paulo a Curitiba, mas a Estação Espacial Internacional gira em volta da Terra a 27 mil quilômetros por hora. São 15 voltas na Terra por dia. Esse é um dos momentos mais difíceis. Fazer o foguete desgrudar do chão. Tem que ter muita energia. Essa é a maior batalha contra a força da gravidade que a humanidade já empreendeu. Depois de apenas 2 minutos e meio de voo, o maior tanque de combustível já é desacoplado. E aí está o segredo da nova era de viagens espaciais. E os propulsores começam a viagem de volta. Imagina se cada vez que um avião voasse do Rio a São Paulo, ele fosse jogado fora. O propulsor reutilizável deixa tudo muito mais barato. E deu certo. Um segundo grupo de propulsores continuou a viagem até o foguete sair da órbita da Terra. Esse é o momento em que os astronautas começam a sentir que a força da gravidade diminuiu. Agora, eles estão sozinhos. No silêncio total do espaço. Pelas próximas 19 horas na viagem dentro da cápsula Dragon. Os astronautas só precisam agir em caso de emergência. A ideia é que qualquer um de nós possa pilotar a nave, como a gente pilota o nosso telefone celular. Hoje, eles avistaram a Estação Espacial Internacional. Eles têm poucos segundos para fazer a aproximação. É um gigantesco passo de um plano para mandar civis, gente como a gente, para lá, logo logo. Mas se engana quem acha que a coragem que eles precisavam era só para chegar até lá. É quando estão no espaço que os astronautas começam o verdadeiro desafio. O que se ouve por lá é isso, o tempo todo. O que se vê é isso, o tempo todo. Você está confinado. Numa emergência, não tem para onde fugir. Lá fora, não dá para respirar. E você vai perceber que o seu maior inimigo está dentro de você. Quando os alarmes começam a soar na estação, você tem que saber se controlar e pensar, eu consigo respirar. É como se fosse um mantra.
São frequentes os relatos de astronautas que desenvolvem depressão, ansiedade e outros transtornos no confinamento do espaço. Afinal, eles são privados de quase tudo que é normal, às vezes por 6 meses. Para suportar, eles passam por um longo e difícil treinamento para conseguir lidar com o isolamento. E isso pode ser muito interessante para a gente agora, porque é muito mais difícil do que a gente está vivendo. E começa num dos lugares mais inóspitos da Terra. Antártica, chamada pelos astronautas de Marte Branco. É lá o treinamento antes de encarar o espaço. Durante os meses de inverno, sair de lá é quase impossível. Um avião não consegue chegar. Assim como no espaço, se você tiver um problema, não tem para onde fugir. Tudo muito monótono. Você está confinado com um grupo pequeno de pessoas e conflitos podem surgir. A doutora Candice é psicóloga e professora na Universidade de Houston. Ela fez uma pesquisa com a NASA na Antártica. O que nós ensinamos para os astronautas antes de irem para o espaço são estratégias para eles aprenderem a saborear as emoções positivas. Os astronautas são ensinados a focar apenas no que tem naquele momento, aproveitar apenas o que podem. O Doug ensinou pra gente que essa rotina tem que ter todo dia 4 coisas: trabalho, lazer, exercício físico e desenvolvimento espiritual. Você tem que ter um objetivo em cada uma dessas áreas. Algo só para criar uma rotina. Eu comecei a escrever quando estava no espaço. É algo fácil, que todo mundo pode fazer. Quando sentia saudade de algo da Terra, o Doug anotava. Ele sentia falta de coisas como o cheiro da chuva. A ideia é com isso descobrir do que a gente realmente gosta, do que realmente sente falta. Iluminar com uma vela a escuridão do universo que existe em cada um de nós. Porque uma hora os astronautas vão voltar para a Terra. Para o Doug e para o Bob vai demorar de 30 a 120 dias. O efeito psicológico é muito profundo quando você volta e sente o vento depois de tanto tempo. Eu voltei sabendo que eu não ia desperdiçar mais um dia sequer da minha vida me preocupando com coisas que estão fora do meu controle. Os astronautas passam por algo tão raro e único quando prestam atenção aos aspectos positivos da experiência. Isso melhora muito a saúde mental como um todo. Confinados, somos todos cosmonautas vivendo na Terra. Na hora que a nossa cápsula voltar, a gente vai poder rever o mundo com novos olhos. É o crescimento pós-retorno. A gente vai ter tudo isso se, como os astronautas, seguirmos o mantra. Calma. Vai dar tudo certo. O Papa Francisco manifestou hoje preocupação com os povos indígenas da Amazônia que sofrem com a Covid-19. O alerta de Francisco vem no dia em que a pandemia ultrapassou uma marca assustadora. O mundo ultrapassou os 6 milhões de infectados e o epicentro da pandemia agora está nas Américas. No continente europeu, que já viveu a pior parte desse drama, a vida recupera uma certa normalidade. E até o Papa hoje voltou à janela. Francisco falou para uma Praça São Pedro com um público de fiéis ainda insignificante se comparado ao habitual. Os italianos não podem viajar entre as regiões e turistas não chegam do exterior. O Papa disse que era um prazer estar ali. Que esta é uma crise em que não se sai da mesma maneira de antes. Saímos melhores ou piores. Temos que ter a coragem de mudar e de ser melhores, disse ele. Também pediu pelas populações da Amazônia. Muitos estão infectados e mortos, mesmo entre os povos indígenas, que são especialmente vulneráveis. Depois, o Papa falou que é preciso pensar mais nas pessoas do que na economia. Na Espanha, com as praias das Ilhas Canárias cheias nesse fim de semana, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez,
vai pedir ao parlamento uma prorrogação de mais 15 dias do estado de emergência do país, que acaba em... de junho. A Covid-19 já matou mais de 27 mil pessoas na Espanha. Volvemos a necessitar uma última e definitiva. Sánchez afirmou que será a última extensão antes da reabertura gradual e responsável da economia, que deve encolher mais de 9% este ano. Também em nome da economia, o primeiro-ministro britânico Boris Johnson sofre pressão dos integrantes do seu partido conservador e de empresários para reabrir o Reino Unido. Uma nova fase do relaxamento começa amanhã, com cautela. Cerca de 2,5 milhões de pessoas vulneráveis com algum tipo de doença pré-existente que foram aconselhadas a ficar em casa vão poder sair acompanhadas depois de quase 3 meses de confinamento. Os que vivem sozinhos podem se encontrar com parentes, mantendo o distanciamento social. O verão que se aproxima é tema de discussão e até de tensão entre os países do Mediterrâneo. A Grécia proibiu a entrada de italianos para passar as férias nas suas ilhas, mas voltou atrás neste domingo, depois que o governo de Roma reagiu muito mal. Agora a Grécia vai exigir dos italianos do norte do país, a região mais afetada pelo novo coronavírus, o exame da Covid-19. Também quarentena de 7 dias para os casos negativos e de 14 para os positivos. Valéria apaixonou-se por um imigrante japonês enquanto dançavam. O professor Masaru aprendeu a amar a cultura japonesa e adorava ensinar para todo mundo alguma coisa daquele cantinho lá do outro lado do mundo. Filhos e netos lembrarão sempre da delicadeza da voz, do toque leve e perfumado, do colo aconchegante, do chale macio, do amor incondicional. Sob o chapéu do Padre Cairo viviam as almas e as mentes dos jovens de Manaus. Quem quisesse reconhecer Cairo pelas ruas bastava procurar pelo homem com a coleção de chapéus mais famosa da cidade. Nunca escondeu que gostava mesmo era de gente. Formado em psicologia, era apaixonado pelo Flamengo. O rubro-negro carioca era o lado mundano de uma alma dedicada ao divino. E nesse momento tão triste para os amazonenses, era possível encontrar nas palavras do Padre Cairo um pouco de esperança. Augusto mal aprendeu a escrever o nome, mas lutou bravamente para que os filhos fizessem curso superior. Ao amanhecer, ele era o sino da catedral, despertando todo mundo dentro de casa. Os filhos reclamavam de acordar cedo, mas que alegria ser despertado por um homem que tinha tanto amor pela vida. De herança para os 8 filhos, deixou uma lição. Tem hora para brincar e hora de lutar pelo futuro. Deixou também um grande vazio. As festas em família jamais terão o mesmo brilho. Augusto, de 76 anos. Cairo, de 41. Valéria, de 67. Eles estão entre as mais de 29 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O Tribunal de Contas da União deu um prazo de 48 horas para o governo se manifestar sobre problemas na concessão do auxílio emergencial.
O prazo começa a valer assim que os Ministérios da Economia e da Cidadania e a Receita Federal e a Controladoria Geral da União receberem a notificação. O TCU quer explicações sobre dificuldades de acesso às bases de informações da Receita para definir quem tem direito ao benefício. E é justamente sobre a concessão desse benefício que a gente vai falar agora. Nossos repórteres descobriram que o auxílio está sendo liberado para quem não deveria receber, como foragidos da justiça. Entre eles estão alguns dos mais perigosos e procurados criminosos do Brasil. Galerinha, boa noite. Já vai começar a programação de vocês, galera. Desculpe estar interrompendo aí rapidinho. Vou fazer o anúncio aqui, galera. Eu quero oferecer para vocês aí mais de 20 mil canais da sua Smart TV, Samsung, LG, TV Box, computador e Chromecast, galera. Galerinha, boa noite. Já vai começar a programação de vocês, galera. Desculpe estar interrompendo. Salvatore nasceu na Itália, mas foi nas estradas brasileiras que dirigiu o caminhão, depois foi dono de uma empresa de ônibus. Seu apartamento em Nilópolis, no Rio de Janeiro, era cheio de recantos, cheiros, encantos. Tinha parado de fumar e sempre oferecia uma pastilha de hortelã para todo mundo. Mudou-se para Copacabana, onde desfilava o seu charme, sempre perfumado, elegantemente vestido. Amava macarrão, sempre dizia: macarrão sem queijo é como amor sem beijo. Passava horas ouvindo músicas antigas. Sua trajetória de vida foi como uma inesquecível canção italiana que tocou os nossos corações. A Elaine era uma dessas pessoas que não deixam a criança interior desaparecer. Não, mas se engana quem conclui que a Paulista era imatura. Não, pelo contrário. Ver a vida de forma leve foi a escolha dessa mulher cheia de experiências. Era a sua filosofia de vida. Sabia o momento certo de brincar e também de revelar a sua personalidade firme, sincera e forte. Elaine, você mostrou pra gente que com fé, otimismo e bom humor dá pra brincar sempre, a vida toda. Para Paula, não tinha tempo ruim. Ela saiu de Maceió com uma proposta de trabalho em São Paulo. Como técnica de enfermagem, Paula estava na linha de frente na batalha contra o coronavírus. Ficou distante da família e enfrentou a maior luta da sua vida. Entre os amigos, era chamada de estrelinha, pois deixava um rastro de luz por onde passava. Ela contraiu a doença após o contato com uma paciente a quem ela se dedicava bastante. Nossa estrela, contra a falta você faz. Paula, de 40 anos, Elaine, de 48 e Salvatore, de 85. Eles estão entre as mais de 29 mil vítimas da Covid-19 no Brasil. O site Inumeráveis está há 32 dias compartilhando depoimentos. Presta uma homenagem aos que se foram neste momento tão desafiador que todos nós vivemos. Um serviço que tem reconfortado milhares de famílias no Brasil, transformando os números em histórias de vida. Um motorista de aplicativo foi internado com Covid em março, no início da pandemia. Ele ficou mais de 2 meses no hospital, 40 dias em coma. Quando acordou, ele encontrou um mundo bem diferente. 75 dias depois de ter entrado no hospital, Roberto estava finalmente de alta e grato. Nunca vou ser capaz de agradecer à altura tudo que foi feito por mim. Vocês abdicaram das suas vidas para que eu tivesse a minha de volta. A trajetória do Roberto, primeiro paciente com Covid neste hospital, acompanha a evolução do coronavírus. Ele se internou em 12 de março, um dia depois da Organização Mundial de Saúde decretar que o mundo vivia uma pandemia. Naquele dia, o Brasil tinha 77 casos de Covid confirmados pelo Ministério da Saúde. Para o Roberto, parecia uma gripe bem forte. Prostração, muita tosse e febre. Tá? Esses eram os sintomas que eu sentia. Os exames de imagem mostravam que a pneumonia era grave e os médicos decidiram. Era hora de levá-lo para a UTI. No dia 14, Roberto foi colocado em coma induzido. Depois disso eu apaguei
não lembro de mais nada. Você, quando entuba um paciente com Covid, você assume um compromisso com sucesso, porque a oxigenação cai muito rápido sem oxigênio. E daí o risco de vida, o risco de parada cardíaca. Enquanto isso, o Brasil ia parando. Em 16 de março, várias escolas e universidades suspenderam as aulas. Museus, teatros e cinemas também deixaram de funcionar. A ex-mulher e a filha do Roberto pensavam que a passagem dele pela UTI seria breve. Quando você vê que passam 5 dias, 10 dias, 15 dias, aí você começa a dizer, tem algo muito errado. Em 17 de março, o Brasil confirmou a primeira morte por coronavírus. Foi quando o resultado do exame do Roberto deu positivo para a Covid. O estado dele na UTI era gravíssimo. Além da insuficiência respiratória, os rins pararam. E isso é emblemático porque a insuficiência renal dentro do CTI, ela determina um prognóstico pior. Quando ele foi tocado, o coração saía pela boca e eu disse, vai ser agora. Foi muito difícil. Eu não consigo colocar em palavras o sentimento de dor e angústia e desespero. É muito grande. Quanto mais o tempo passa e o paciente segue sedado, respirando artificialmente, aumenta o risco de complicações. O Roberto ficou 40 dias em coma induzido por causa da gravidade das lesões nos pulmões. Ao todo, foram 60 dias na UTI, 3 vezes mais do que a média dos pacientes com coronavírus. 2 meses sem ter ideia de tudo o que acontecia aqui fora. O mundo assistia estarrecido à explosão de casos e de mortes. Mas no Brasil a pandemia era minimizada. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar não, tá ok? Abril veio cheio de emoção, com as cantorias nas varandas e os merecidos aplausos para os profissionais de saúde, os heróis da pandemia. O uso de máscaras se tornou obrigatório nas ruas. E quando o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, foi demitido em 16 de abril, o Brasil já tinha mais de 30 mil infectados e quase 2 mil mortos. No hospital onde o Roberto estava internado, enfim, uma boa notícia. No dia 18, a sedação foi retirada e ele abriu os olhos pela primeira vez. É um estado meio de confusão. Para mim, tinha se passado apenas 3 ou 4 dias que eu estava apagado. Na sala da UTI que eu acordei, tinha um relógio, um calendário, né? Eu olhei a data que estava lá e fiquei assim, não é possível, tem alguma coisa errada. Foi aí que bateu medo. Você percebe que você esteve à beira da morte. Aí, nesse momento, você passa a ter mais, vamos dizer assim, apego à vida. 4 dias depois, ainda com a ventilação mecânica pela traqueia, Roberto e a família se viram pela primeira vez pelo celular. Eu acho que eu nunca senti uma sensação de alívio tão grande na minha vida. No dia 25 teve festa na UTI. Roberto completou 66 anos. Pode-se dizer que foi um renascimento. No fim de abril, o Brasil ultrapassou a China no número de contaminados pela Covid. Roberto deixou a UTI em 11 de maio debaixo de palmas. Na unidade semi-intensiva, começou a se inteirar das notícias, como a saída de mais um ministro da Saúde. O que me espantava era a falta de consciência das pessoas, de não obedecerem a recomendação de pessoas que eram especialistas, são especialistas nesse tipo de procedimento. Segunda-feira, 25 de maio, dia da alta. Roberto deixa o hospital e agradece à equipe que cuidou dele. Vocês estudaram, ousaram, acreditaram, se desesperaram muitas vezes, tenho certeza, mas nunca desistiram de acreditar que podiam me salvar.
Em 12 de março, dia da internação, não havia mortos por Covid no Brasil. 75 dias depois, o país era o segundo no planeta com o maior número de casos confirmados e mais de 23 mil mortos. Foi muito triste ver isto e principalmente sabendo que a gente tinha um histórico de outros países que a gente poderia ter evitado isso. Em casa, seguindo uma rotina de fisioterapia, Roberto ainda não sabe se quer voltar a ser motorista de aplicativos. Só sabe que a vida é preciosa demais para não ser valorizada. Esse confinamento é necessário. Eu sei que tem gente que está fazendo muito sacrifício com isso, mas é preciso. A vida é mais importante. Isso vai passar e a gente vai ficar mais forte depois dessa experiência. Posso pedir um abraço aí em família pra gente terminar? Oh, que delícia! Um beijo grande pra vocês, tá? Oh, abraço bom, né? História boa de contar, né? Quanta coisa já aconteceu. Saúde, Roberto, saúde para todos vocês, para todos nós. Gente, o Fantástico termina aqui. Agora tem o Domingo Maior. Com mais um excelente filme. Sim. Um fim de noite tranquilo para vocês, que a semana comece em paz e que